Então nós estamos interessados em estudar transformações canônicas que só diferem ligeiramente da transformação identidade. De modo que as novas coordenadas só diferem das coordenadas originais por quantidades pequenas. Epsilon vai ser considerado um parâmetro infinitesimal. Então, esse acréscimo dado à coordenada QI também vai ser denotado por delta QI. E uma expressão análoga para os momentos transformados, que só diferem dos originais por uma quantidade pequena proporcional a esse parâmetro epsilon. O conjunto de transformações canônicas forma um grupo, o grupo de transformações canônicas. E se vocês tiverem a oportunidade de futuramente estudar propriedades de outros grupos contínuos, vocês verão que o entendimento da estrutura de grupos contínuos é muito facilitado pelo estudo das transformações infinitesimais, das transformações que são ligeiramente diferentes da transformação identidade. Então, muitas propriedades de grupos contínuos podem ser compreendidas a partir do estudo das transformações infinitesimais desse grupo. É o caso aqui das transformações canônicas. Então, vamos supor que as novas coordenadas e momentos estão relacionadas com as originais por essas equações. E agora vamos usar a condição para que a transformação seja canônica, que é esta aqui. Ou uma das formas de caracterizar uma transformação como canônica é da existência de uma função φ de QPT, de tal modo que essa forma diferencial aqui seja uma diferencial exata. Essas diferenciais são tomadas a t fixo. Tá bom? O nosso objetivo é obter expressões para esses delta Qs e delta Ps, ou que dá no mesmo, para essas funções Fi e Gi, de tal maneira que a transformação seja canônica. Ou por outra, né? Que forma essas funções Fi e Gi devem ter para que isto aqui seja uma transformação canônica infinitesimal. Então nós vamos substituir essas expressões aqui e só vamos reter termos de até primeira ordem nesse parâmetro epsilon. Tá? Termos de segunda ordem ou qualquer ordem superior vão ser ignorados. Isso é o que caracteriza a transformação como canônica e infinitesimal. De modo que termos quadráticos ou de ordem superior em epsilon podem ser ignorados. Tá? Então, substituindo 1 e 2 em 3, vamos lá ver o que resulta. O primeiro termo nós simplesmente repetimos, menos o PI maiúsculo é PI minúsculo mais epsilon GI, e a diferencial do QI é QI maiúsculo, é DQI minúsculo mais epsilon diferencial de FI. Isso tem que ser igual a diferencial de uma função φ. Agora, se nós efetuarmos esse produto e abandonarmos termos de segunda ordem em epsilon, essa equação pode ser escrita assim, a soma então, de PI dQI. Nós vamos ter aqui um termo menos PI dQI, primeiro daqui com o primeiro de lá, primeiro daqui com o segundo de lá, então menos epsilon PI dFI, menos o segundo daqui com o primeiro de lá, e o outro termo vamos ignorar, que é o termo em epsilon ao quadrado, tá? Isso tem que ser igual a dφ. Esse termo aqui é cancelado por aquele. E ficamos com uma expressão proporcional a epsilon, usando a notação. Essa função φ então, tem que ser proporcional a epsilon, tá? A definição
φ de QPT igual epsilon vezes uma função f de QPT, como aqui aparece a diferencial da função fi, e nós gostaríamos de identificar essas funções fi e gi como derivadas parciais de alguma coisa ligada a esta função φ maiúsculo aqui. Então, nós podemos fazer aparecer a diferencial de pi simplesmente escrevendo que o produto pfi dfi é a mesma coisa que a diferencial do produto pi-fi menos fi dpi. Então, se nós usarmos essa definição e usarmos essa identidade na equação acima, nós ficamos com soma de... o epsilon vai ser cancelado no segundo membro. Eu vou escrever df. Tá? O fator epsilon foi cancelado com o fator comum epsilon que está presente no primeiro termo. Então, no segundo termo, vamos ter df. Agora, vamos ver o que fica no segundo membro, teremos df. Vamos ver como fica o primeiro membro da equação. Então, nós temos esse termo aqui, menos dqi. No lugar do pi dfi, vamos ter esse termo aqui, menos a soma dessas diferenciais aqui. Então, mais fi dpi, e vai sobrar menos uma soma das diferenciais, que é a mesma coisa que a diferencial da soma, isso igual a df. Como isso aqui é uma diferencial total, vamos transportar esse termo para o segundo membro, juntar a função f e dar um outro nome a essa soma, vamos chamar de g. Então isso aqui é a mesma coisa que soma em i de menos gi dqi mais fi dpi igual a dg, onde g é a soma de f com esta soma de pi, fi. Se você quiser ser totalmente explícito, g de qpt é igual a f de qpt mais fi de qpt. Agora sim, o primeiro membro envolve diferenciais dos QIs e PIs, portanto, são as derivadas parciais dessa função g em relação às variáveis correspondentes, né? Então, a condição para que a transformação seja canônica é a da existência de uma função g dessas variáveis, de tal modo que fi é a derivada de g em relação a pi, e gi é menos a derivada de g em relação a qi. Então, resumindo, essa transformação aqui, que leva de QI minúsculo em QI maiúsculo, igual a epsilon fi, e pi maiúsculo é o minúsculo mais epsilon gi, é uma transformação canônica infinitesimal se e somente se existe uma função g
de QPT minúsculos, de tal maneira que essas funções FI e GI são dadas por essas expressões. G é chamada, com justa razão, de função geradora da transformação canônica infinitesimal. Há uma forma útil de expressar a condição que garante a canonicidade dessa transformação infinitesimal em termos de parênteses de Poisson da seguinte maneira, olha só. É um exercício simples verificar que o parêntese de Poisson de QI com G é a mesma coisa que a derivada parcial de G em relação a PI. E que o parêntese de Poisson de PI com uma função G qualquer é menos a derivada parcial em relação a QI. Logo, nós podemos escrever que delta QI, lembrem-se de que delta Q é a variação da iésima coordenada aqui, epsilon vezes, está escrito aqui ainda, epsilon vezes FI, né? Mas como essa derivada em relação a QI é o parêntese de Poisson de QI com G, então o delta QI, que é o epsilon vezes FI, pode ser escrito como epsilon, parêntese de Poisson de QI com G. E analogamente, delta PI é epsilon, parêntese de Poisson de PI com G. Então as variações infinitesimais das coordenadas e momentos para uma transformação canônica podem ser expressas dessa maneira em termos da função geradora da transformação canônica infinitesimal. Aqui é P, eu não tinha visto. O primeiro é P, o segundo é Q. A rigor, dada uma função qualquer, G de Q, PT, fica determinada uma transformação canônica infinitesimal por essas equações aqui, ou essas, que são a mesma coisa numa outra notação. Agora, às vezes, nós podemos estar interessados em alguma transformação que tem algum significado geométrico, por exemplo, e nós queremos expressar essa transformação na forma de uma transformação canônica. Aí, nesse caso, a transformação será conhecida previamente e nós iremos buscar uma função geradora que dê aquela transformação. Tá bom? Aí depende do contexto, depende da situação.